Irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Venho nesse dia, compartilhar essa mensagem com vocês a respeito da circunstância, a respeito da nossa realidade, Nossa realidade como igreja, como nós temos vivido, E o que tem acontecido. E nessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, falar a respeito de relacionamento, de arrependimento, fala de você voltar a praticar as boas obras que praticava no princípio, fala a respeito do primeiro amor, fala do amor do Pai, fala da questão do cuidado do Pai também com nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 2 ao 5. Se você quiser dar um pause no seu vídeo e a gente retoma a leitura. Amém? Pode pausar se quiser. Pronto, vamos voltar à leitura que se encontra em Apocalipse 2, versículo 2 ao 5, que diz assim: Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, irmãos, muitas pessoas, quando ouvem dizer que a ministração será em Apocalipse, as pessoas já imaginam que será uma cajadada, será uma repreensão, será porrada. Mas você vê que eu acredito que em Apocalipse 12 aqui, que fala da carta à igreja de Éfeso, eu vejo o cuidado do Senhor e o amor do Senhor também. No aspecto de que Deus, ele viu que a igreja aparentemente era agradável aos olhos dele, mas a igreja tinha se afastado do seu primeiro amor, tinha deixado de praticar suas primeiras obras. Mas era uma igreja agradável aparentemente, porque se não fosse agradável, ele não falava que ele conhece as obras e vê o trabalho como era o trabalho árduo da igreja de Éfeso. E também fala que que não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram impostores. Então eram pessoas que não se alimentavam de qualquer palavra, de qualquer pessoa, acompanhava, via, observava e sabia quando era um falso apóstolo. Então isso era um aspecto bom na igreja de Éfeso. E o Senhor fala também que eles suportavam sofrimentos por causa do nome do Senhor. Então era uma igreja aparentemente agradável aos olhos do Senhor, mas o Senhor tinha algo contra essa igreja, que às vezes a gente acha que a gente está bem com o Senhor, mas muitas vezes tem algo que o Senhor está ali apontando, está ali querendo que a gente corrija, querendo que a gente nos corrija para poder permanecer alinhado com a vontade dele. E o que ele tinha contra a igreja de Éfeso era isso, era a questão de que a igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor, que tinha deixado de praticar as obras do princípio. E o Senhor, trouxe essa revelação a João, e João ele deixa essa mensagem para não só para a igreja de Éfeso, que hoje, a igreja nos nossos dias hoje tem se encontrado assim. E você vê o amor do Senhor. O Senhor deixou esse alerta para a igreja de Éfeso, para que a igreja se arrependa, como o próprio diz no versículo. Lembra-se de onde você caiu, volta lá, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Então, irmãos, é isso. O amor do Senhor, ele é assim, ele alerta, ele corrige, porque ele diz que ele corrige todo aquele que ele ama. Então, é isso. E como a igreja de Éfeso mesmo, nós podemos ver que o corpo e a igreja de Cristo hoje, nos dias de hoje, com a nossa realidade,
com as circunstâncias que nós temos vivido, com essa pandemia no mundo aí, nós temos visto que a igreja tem se esfriado, né? A igreja tem se distanciado do propósito. Eu digo a questão de a pessoa não saber investir o seu tempo em dedicar, em buscar o Senhor, em se relacionar com o Senhor. Não tem sabido administrar o tempo. Ou se dedica muito em uma coisa, ou se dedica nada em outra. Deveria se dedicar um pouco de uma coisa, sabendo administrar, não ser dominado por certas coisas. E a igreja muitas vezes se permitido ser dominado por certas coisas e se manter aprisionado a certas coisas, que são coisas vãs, coisas fúteis. E eu digo assim, como na igreja primitiva, a igreja do Senhor, ela vivia de uma maneira de dedicação extrema, de dedicação absoluta. A igreja do Senhor, ela se dedicava em amadurecer, se dedicava nas boas obras, porque não tinha certas coisas como hoje, nos nossos dias, na modernidade que nós temos hoje, em questão de tecnologia, em questão de redes sociais, em questão de Netflix, televisão, celular, no computador, em questão de toda essa modernidade, a igreja tem muitas vezes perdido coisas que não era para se perder. A questão do relacionamento, a questão de priorizar as coisas do Senhor, de amar o Senhor acima de todas as coisas, como diz o seu mandamento. Então, a igreja tem se permitido ser influenciada, a igreja hoje de Cristo tem se permitido permanecer presa a certas coisas vãs e fúteis. Em questão de televisão, não é pecado, não quero dizer que jamais vou dizer que é pecado o seu lazer, não. Mas muitas pessoas hoje têm abandonado as coisas do Senhor, não têm desejado as coisas do alto, como a palavra diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? Se você tem colocado o seu coração muito na televisão, no seu celular, nas suas redes sociais, quanto tempo você se dedica em buscar, em se relacionar com o Senhor? Eu digo a partir de mim, que muitas vezes também eu cometo deslizes como qualquer um outro, e eu tenho que me corrigir, tenho que me examinar, como a palavra diz, que o homem tem que se examinar a si mesmo. Então, quando eu me percebo muito aprisionado, ou com o próprio Espírito Santo mesmo, ele nos dá esse alerta. Assim como ele alertou, assim, o Senhor alertou na igreja de Éfeso aqui, através do irmão de João, que ele trouxe essa revelação, o Espírito Santo vem nos alertando todos os dias. Quando nós distanciamos um pouco do propósito do Senhor, ele já começa a sinalizar ali, ó, volta. Quanto tempo tem que você não ora? Quanto tempo tem que você não lê a palavra? Quanto tempo tem que você não jejua? Aí as pessoas, muitas vezes, não dá atenção, não dá ouvidos ao Espírito Santo, como a própria palavra diz, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja somos nós sabemos disso. Então nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Temos que saber administrar o nosso tempo. Não estou dizendo que é pecado você assistir sua série, não estou dizendo que é pecado você estar no seu Instagram, na sua rede social. Não é pecado, não. Mas você tem que saber, porque essas coisas que são lícitas têm nos distanciado do propósito, nos distanciado do relacionamento, da comunhão, da união com o Espírito Santo, da sensibilidade de sentir o Espírito Santo. Então nós temos que nos examinar todos os dias, temos que procurar a voltar às obras do início, procurar se distanciar um pouco dessas coisas modernas que muitas vezes nos distancia, que nos afasta. Em questão como até uma irmã mesmo, nossa, a irmã Luz, ela ministrou, e ela falou que o entretenimento, né, e essa mensagem ficou marcada em mim mesmo, é um entretenimento assassino que assassina a nossa fé, que não permite que a gente venha crescer, amadurecer, ter um entendimento amadurecido da palavra. E muitas vezes nós
temos que voltar a nos alimentar com leite, sendo que já era para nós estarmos sendo alimentados por alimentos mais sólidos, porque já somos amadurecidos em Cristo, na palavra, no conhecimento, na caminhada no Senhor. Então, muitas vezes, essas coisas têm nos distanciado do propósito. E essas coisas também têm impedido de nós admirarmos as coisas do Pai, as coisas do alto, a criação do Senhor. Quantas vezes hoje a gente vê a natureza, a gente olha, a gente não para a perceber o processo que Deus ele fez para que a natureza se formasse, certas coisas. São detalhes assim que você consegue ver a grandeza de Deus. Muitas vezes a pessoa não para poder pensar no Senhor, para poder admirar o amor, admirar o poder do Pai, do cuidado dele com as nossas vidas. Então, o que eu tenho a dizer aqui a respeito de Éfeso era que era uma igreja aparentemente boa e agradável aos olhos do Senhor, mas ainda assim tinha algo que o Senhor tinha contra ela. Então, às vezes a pessoa acha que está de pé, como a palavra fala, aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Então vamos estar nos examinando, vamos estar nos policiando, vamos estar vigiando, vamos estar nos relacionando com o Senhor nesse momento de pandemia que nós temos vivido. Nós sabemos que, pelo menos eu, que na minha idade e muitas pessoas que estão mesmo um pouco mais de idade avançada do que eu, sabe que não viveu algo desse tipo, essa pandemia que é algo mundial, que atingiu o mundo inteiro. Então muitas vezes nós temos que nos adaptar a essa circunstância. Nós não temos que nos desesperar por conta desse vírus. A gente não poderia não estar esperando que acontecesse agora, mas a palavra respalda que isso iria acontecer. Então a igreja não pode se permanecer de uma maneira negligente, de uma maneira assustada, desesperada por algo que já deveria estar esperando, que deveria estar aguardando, pois tudo isso é necessário para que o Senhor volte. O Senhor disse que todos os sinais acompanham os que crêem. Se nós cremos, esses sinais tinham que nos acompanhar, e não nós acompanhar os sinais e procurar os sinais acompanham a nós. Então nós temos que procurar não nos desesperar devido à circunstância, à nossa realidade, que está muito difícil, mas nós temos que permanecer confiantes no Senhor, dedicando em amadurecimento e entendimento ao Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós e que você possa estar se dedicando no seu relacionamento com o Senhor. Que Jesus abençoe a cada um de nós, a nossa família, que nos livre de todo mal. Assim eu encerro essa mensagem e que o Senhor Jesus possa te abençoar. E permita que o Espírito Santo ministre o seu coração. Permita que o Espírito Santo te alerte. Permita que o Espírito Santo te desvie das coisas do mundo, que você se oculte das coisas do mundo e viva a eternidade aqui na terra. Por enquanto nós podemos viver a eternidade em parte, mas há algum tempo mais nós poderemos viver a eternidade plenamente com o Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família.